A partir deste momento, você acompanha pela TV Unifev o programa Empreender Tecnologias. O programa vai ao ar semanalmente, sempre trazendo para vocês informações importantes do mundo dos negócios, as fronteiras do conhecimento, as inovações e tantas outras informações importantíssimas para você que é profissional, para você que é nosso telespectador. Passamos a falar aqui do Labim, onde eu estou recebendo o professor Oswaldo Gastaldon. Ele é doutor em Administração da Produção pela Unimep de Santa Bárbara e é mestre também em Administração pela Universidade Mackenzie. No momento, coordenando o curso de Administração, convênio FGV, Fundação Getúlio Vargas, curso que foi laureado com o conceito 5 no ENAD. Oswaldo, bem-vindo mais uma vez. Obrigado pela sua presença. Eu não citei, mas está aqui, curador também da Fundação Educacional, já há 12 anos? 12 anos, 12 né? anos. É E presidiu a FUVEC, a Fundação Votuporanguense de Educação e Cultura. Exatamente. O nosso tema de hoje é sobre estratégias industriais, empresariais para tempos de crise. E vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto aí tão importante. A situação econômica desse momento do Brasil, Oswaldo, pode ser considerada uma crise? Que sintomas e evidências a gente pode destacar que caracterizam uma crise? Eu acho que no momento a gente vive, né, situações de crise nos mais diversos aspectos, né? Você vê uma possível crise política, de desestabilidade, do desacreditar, das manifestações, da insatisfação das pessoas mediante o que vem acontecendo, dos mandos e desmandos dentro de organizações, né? A exemplo principalmente da Petrobras, que é o grande momento hoje que se fala muito. Nisso aí você percebe que existe, né, um descontrole, uma dificuldade política, né, de atuação, até da política do executivo no seu relacionamento com o legislativo e tal. Por aí a gente percebe uma situação de crise política. E ela, claro, deságua também com efeitos na economia, e isso atinge empresas, empresários, e atinge consumidores, e atinge nós, né, os clientes finais nessa cadeia, né, que ela é enorme, claro, né, e ela acaba nos atingindo. E esses efeitos são perversos e leva à questão de crise, apesar de ser uma palavra que já tem um certo desgaste, né, porque ela é muito utilizada, às vezes mal compreendida, e às vezes sinônimo daquilo que efetivamente nem o é. Mas, usando desse jargão simples e conhecido de todos, né, a gente acaba sempre recaindo sobre o termo crise. E outras situações, que além dessa política que nós comentávamos, no aspecto econômico, que a gente já dizia, e finalmente no consumo, que a gente percebe que as pessoas estão consumindo menos por dificuldades que lhes são colocadas. Quando você altera a questão de crédito, claro, quando você diminui a oferta desse crédito, quando os juros sobem, exato, quando você tem princípios de inflação, que ele já estourou a meta máxima do governo. Todos esses itens acabam recaindo numa situação que nos remete realmente a um ambiente de crise, né? Perfeito. Então, tudo isso acaba contribuindo, sim. Então, e essa atual crise, ela já estava prevista, né? Ou ela veio sendo desenhada nos últimos anos? Porque eu me lembro em 2008 nós tivemos uma crise, todos praticamente países do mundo foram afetados, alguns de forma mais intensa, outros menos, mas todos foram afetados. E o Brasil ficou numa posição de uma certa tranquilidade, pelo menos aparentava isso. E quer dizer, agora que está todo mundo saindo da crise, de repente a gente entra na crise, né? Que elementos colaboraram para o agravamento dessa situação?
Eu usaria de uma metáfora para dizer que nós tivemos uma bomba de efeito retardado para o Brasil, né? Enquanto em 2008 a América do Norte, especialmente os Estados Unidos e a Europa, o grande vítima dessa crise, a Europa em 2008, a gente teve um período muito bom. 2008, 2009, 2010, 2011, a gente ainda vinha muito bem, né? E depois essas coisas chegaram todas aqui. Eu creio que o Brasil deixou de fazer algumas lições de casa que poderiam ter contribuído para essa crise não se tornar tão intensa quanto nós estamos vendo ela, especialmente em 2014, a partir de 2014 e agora 2015, né? O que são esses deveres de casa que poderiam ter sido feitos? Primeiro, que a gente não cuidou de aspectos estruturais, né? No momento de fazer grandes investimentos, nós não o fizemos. E por que eu estou falando isso e associando a questão de crise? Porque isso nos deixou de levar a uma certa competitividade. Claro. Para trazer um exemplo para o nosso telespectador capturar isso, nós somos bons e grandes produtores de soja. Exato. Nós temos uma soja que é competitiva porque o campo produz muito. Nós temos uma nação como a China que compra tudo que produzir. Agora, qual que é o grande drama? Que quando essa soja sai do campo, da roça, né, do sojicultor, que ele é um grande competidor, ela perde toda essa competitividade até chegar no porto. Porque nós não temos estrada, nós não temos ponte e, por último, nós não temos porto. E depois, quando chega no porto, não tem a capacidade de colocar isso num navio. Nós não temos escoadouro, nós não temos armazéns. Então, para ficar num único exemplo, por que a gente foi perdendo competitividade? Por que a crise chegou um pouco atrasada? Porque um dos elementos, não fizemos a tarefa de casa que era investir no Brasil, né? Investir em infraestrutura. Por que isso é significativo? Porque no meio disso tudo você tem geração de emprego, você tem geração de recursos, você tem criação de expectativas. E sempre que você cria um novo recurso, ao redor dele você cria novos, né? Você não tem uma montadora isolada. Junto com essa montadora você tem uma indústria de pneu, uma indústria de bateria, uma indústria de peças e etc. e tal. Quando você faz uma grande rodovia, para me fazer claro, eu acredito, você ao lado dessa grande rodovia, você cria situações, você cria novos investimentos. Então uma coisa vai puxando outra. Sim. Alguém poderia falar para a gente, mas e o PAC? Né? O Programa de Aceleração do Crescimento, que às vezes é até motivo de chacota, de brincadeiras em alguns momentos. Ele ficou muito parado. Né? Ele era para ser real, mas quantas obras do PAC efetivamente foram feitas? Claro. Né? Mas eu acho que isso responde uma parte da pergunta. Quais são as outras? Eu acho que nós tivemos problemas políticos, de amarração entre partidos. A gente teve sempre o toma lá, dá cá. E hoje isso você vê que o grande aliado e apoiador do partido do governo está virando um pouco as costas. Então você quer aprovar medidas e não consegue aprová-las. Né? Então você tem esse aspecto político. Você tem a descredibilidade do investidor externo, que ele está fugindo. Você tem também o crescimento americano e o crescimento europeu, e aquele investidor que poderia investir aqui, ele volta para o país de origem. Claro. Ou ele vai para a China, que continua crescendo, não mais 2 dígitos, 10, 11, 12%, mas a China continua crescendo 7, 8%. E o Brasil está crescendo menos 1%. Claro. Então, é claro que esses investimentos vão sumir. E também aqui não estou fazendo uma apologia às dificuldades, não, mas nós estamos mostrando os desafios. Né? Seria ingênuo da minha parte dizer que não existe essa realidade. Né? Sem dúvida, compõe o cenário. É. Mas como empreender num país em condições instáveis, onde nós temos períodos promissores, como os anos passados, onde a economia aquecida estimulava a ampliação da capacidade produtiva instalada e agora entra em franca estagnação econômica? Eu acho que
São muitos itens a serem pensados, né, Ramon? Primeiro, que é preciso também acreditar. Né? Por quê? Porque a economia se mostrou ao longo de todos os anos que ela tem realmente altos e baixos. A gente vive agora um momento de baixa. Claro. Então, o que nós precisamos? Manter as nossas atividades, ainda que para isso você tenha que reduzir alguns itens, que você precisa reduzir custos, que você precisa se tornar mais competitivo. Então, você não pode fugir da realidade que uma empresa ela precisa de ser perene, né? Ela precisa ser de durabilidade. Então agora é a hora do acreditar. E também existe as questões de aqueles setores que são menos afetados pela crise, né? Você também trabalhar com as opções de alguém continua vendendo, então você precisa ter estratégias para continuar mantendo um consumo, para continuar atraindo novos consumidores ou a troca daquele produto que ele tem. Porque a tua pergunta é, né, o que fazer, sim, né, num momento em que nesse sentido que a coisa está um pouco mais complicada. É aí que mostra a questão da sua atratividade, né? Na verdade, o empresário, ele quando inicia um investimento, aumenta a capacidade produtiva, ele está empatando um capital, né, e desinvestir é muito difícil, é quase impensável em alguns momentos. Mas como desenvolver políticas econômicas, como criar condições no país para que aconteça essa estabilidade que você está dizendo, né? Que a gente tenha aí a manutenção do consumo, a manutenção, ou seja, que seja bem pavimentado isso, que haja sustentabilidade e a gente não fique tão exposto a esses altos e baixos. Esses altos e baixos, por parte do empresário e por parte da comunidade como um todo. É preciso também que você tenha feito, né, para o empresário e para nós também, enquanto consumidores, que a gente tenha feito um colchão. Né? Se nós tivemos épocas, para usar a velha metáfora das vacas gordas, sim, e agora a gente vive um momento de vacas magras, naquele momento das vacas gordas, foi preciso que se fizesse um colchão, uma poupança, uma proteção. Exato. Por quê? Porque virão os momentos, né, de maior dificuldade. Se eu criei uma proteção, se eu me precavi, e acho que essa é uma das tarefas também do empresário, né, de se precaver, de se prevenir, né, para que esses momentos de maior dificuldade, ele tenha também essa poupança para garanti-lo por um certo período. E investir na inovação. As pessoas continuarão consumindo, mas elas quererão o quê? Coisas novas, sim, coisas mais atrativas, né? Elas quererão elementos que atendam suas expectativas novas, que despertem novos desejos. Eu estava vendo que a Apple continua crescendo. O faturamento da Apple é algo estrondoso através do iPhone, do iPod. E por que ela faz isso mesmo em momentos de crise? Porque ela não para de lançar situações novas, produtos novos, né, aplicativos novos. Então você tem um iPhone 5 e de repente você fica na expectativa do iPhone 6. É claro que isso não é para todo mundo. Mas em uma pequena empresa, o que ela poderia fazer? Aquilo que atende expectativas também desse cliente que ela tem. Claro, né? Claro. Se eu tenho uma pequena lanchonete, o que eu posso fazer para continuar atraindo coisas? Né? Porque as pessoas continuarão comendo, bebendo. Sim. E elas irão num local que seja mais atrativo, que esteja um ambiente mais saudável, mais aconchegante. Então eu preciso pensar em ações que possam fazer isso, né? Que possam atrair essa pessoa, esse cliente. E em termos de país, que a sua pergunta era mais abrangente, eu acho que é hora do país correr atrás de algumas coisas que ele não fez, né? Então agora é momento de um ajuste fiscal. É dolorido? Eu acredito que seja. Medida impopular, ninguém gosta de tomar.
Claro. Né? Qual é o governante, qual é a pessoa que está no comando que gosta de dar uma notícia não muito auspiciosa? Nenhum deles. Lógico. Todos gostam de vir à televisão e trazer notícias boas. Mas também cabe aquele momento do arroxo. E agora é hora, sim, de fazer o ajuste fiscal, de fazer o dever de casa, de reduzir os custos do governo, de repensar os seus investimentos, de fazer uma filtragem, né, de olhar com olhos firmes para os propósitos do governo e não deixar que as coisas tomem o rumo que tomou, por exemplo, da Petrobras. Claro. Se chegou onde chegou é porque alguém deixou de fazer o que tinha que ser feito, o que precisava ser feito. Então, coisas assim, efetivamente, não podem mais acontecer. E muitas obras, né, Ramon, que a gente vê, as chamadas na televisão, que são obras que se gastou dinheiro e não faz o menor sentido, gastou dinheiro e não dá para acabar. Então, elas não vão servir para o propósito que elas foram criadas. Sem dúvida. Obras eleitoreiras, né? Isso... nós não temos mais tempo para isso. Verdade, né? Verdade. Não. Bom, daqui a pouco a gente, no segundo bloco, nós vamos fazer o breve intervalo agora, no segundo bloco, nós vamos conversar um pouco sobre essa questão política associada à questão econômica, que eu acho que está bem aí um pouco o cerne da questão. Aí você em casa vai nos acompanhar nesse segundo momento e vai refletir conosco a respeito dessa questão econômica e política que fazem parte do dia a dia do nosso país, da nossa vida e da vida de todo empresário. Daqui a pouquinho volta o programa Empreender Tecnologias aqui pela TV Unifev.